Meus amigos, minhas amigas, estamos chegando no mês de novembro, talvez o mês mais importante do ano, no que tange a busca pelo objetivo principal, a classificação para a Libertadores da América. Então, provavelmente teremos um mês de muita angústia, apreensão, nervosismo e ansiedade. Eu resumi aí pelo menos os meus sentimentos como torcedor do Sport Clube Bahia nesse cenário atual. E eu deduzo que esses sejam os sentimentos de parte majoritária da torcida, que quer ver essa classificação não só por conta de uma representatividade simbólica, histórica e uma retomada em competições internacionais do nível de Libertadores da América depois de mais de 30 anos, mas porque isso também, de certa maneira, vai evitar que o ano seja composto apenas por frustrações, além de trazer um calendário mais robusto e qualificado na temporada de 2025. E eu começo esse vídeo já falando que eu entendo o seu anseio, a sua angústia, a sua agonia. Não só porque eu vivo, mas porque o campeonato se desenha de uma maneira que realmente motiva o torcedor a ter as suas desconfianças. Porém, entretanto, todavia, ontem tivemos uma informação extremamente relevante, importante para as pretensões do Bahia dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, com a classificação do Atlético Mineiro para a final da Libertadores da América, superando a equipe do River Plate, e com a grande provável classificação, né, do outro lado da chave também para a Libertadores, a final da Libertadores da América por parte do Botafogo. A gente vai trazer aqui um panorama que mostra por que o G7 já está garantido e por que o Bahia tem uma missão um pouco mais facilitada pela frente, levando em consideração aquilo que foi construído neste Brasileirão. Então, sem muita demora, bora que bora para mais um vídeo explicar esse cenário atual. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais uma CMB Opina, pra gente poder falar sobre tabela e classificação, o jogo de ontem do River Plate contra o Atlético Mineiro, o jogo de hoje, que também pode interferir na situação do Bahia entre Penharol e Botafogo, e também, evidentemente, iremos falar sobre o nosso quadrão de aço e as missões que devem ser cumpridas para que no final das contas possamos atingir o nosso, né, objetivo. Gente, vamos começar trazendo aqui até na tela a nível de informação para quem porventura está desatualizado e não teve a oportunidade de acompanhar o jogo no dia de ontem, depois de algum estresse no começo, de uma festa extraordinária da torcida do River Plate, que, né, foi responsável por recepcionar tão bem os seus jogadores, mesmo com uma missão muito difícil de ser revertida, inclusive ao longo de todo o jogo, aos 90, por exemplo, do segundo tempo, eles continuavam alentando, cantando, incentivando a equipe e mostrando que, apesar de querer resultados bons hoje, a curto prazo, entende também a grandeza do seu time e procura sair por cima nesse processo de disputa acirrada que existe aí entre as equipes. Bom, empate que garantiu o Atlético Mineiro na final da Libertadores da América, e agora eu acho que é importante trazer um apanhado sobre essa situação. O Atlético Mineiro, ele hoje está na 10ª colocação, foi inclusive ultrapassado pelo Vasco da Gama dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas o Atlético Mineiro também tem duas possibilidades, através de finais da Copa do Brasil e da Libertadores, de chegar de maneira direta na competição, de chegar de maneira direta na Libertadores da América do ano seguinte, tá? Se for campeão da Copa do Brasil, não tem que pensar vaga direta para a Libertadores. Se for campeão da Libertadores, não tem que pensar vaga direta na Libertadores. E o que é que isso significa? Como é que fica a situação se o Atlético Mineiro for campeão da Libertadores e da Copa do Brasil? Um time ganharia 2 vagas diretas para a Libertadores. Ou seja, com isso, abre mais uma vaga direta para a Libertadores dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. E aí sim, o G4 viraria G5 e, consequentemente, empurraria para baixo a 6ª e a 7ª colocação, e até o 7º teríamos ali a possibilidade de G7, de classificação para a Libertadores da América. Outro panorama é o panorama extremo. Se o Atlético Mineiro não ganhar nenhuma das duas finais, nenhuma das duas competições, avançam direto para a Libertadores da América as outras equipes que foram responsáveis por superar o Atlético Mineiro, Botafogo e Flamengo. O
G7 nesse caso, o G8 nesse caso, só não se constrói caso o Flamengo saia desse grupo, né? Dos primeiros colocados, o que é extremamente improvável, muito improvável mesmo. Enfim, vocês sabem muito bem. E aí existe a situação equilibrada, mas que também traz ali a garantia da 7ª colocação, que é o Galo ganhar uma competição e o Flamengo ganhar outra, o Galo ganhar uma competição e o Botafogo ganhar outra, né? Com isso, o G7 está mais do que certo. Se o Botafogo realmente se classificar diante do Penharol depois do 5-0 que deu no Rio de Janeiro, né? E caso as coisas caminhem da maneira que a gente idealiza, da maneira que a gente imagina. Então, esse é o panorama atual. O que preocupa? Cara, o que preocupa é o próprio Sport Clube Bahia. O mês de outubro foi tenebroso para o torcedor tricolor. E a nossa galera da FEI Bahia City aí trouxe de maneira detalhada. Que foram apenas 3 jogos, sendo 1 ponto conquistado, aquele contra o Cruzeiro, 3 gols marcados e 6 sofridos, 2 derrotas e um empate, números que fogem, inclusive, daquilo que foi construído ao longo do primeiro turno, né? A frustração pelo resultado não se limita ao resultado. É o rendimento e a dificuldade de promover mudanças que tem deixado o torcedor preocupado. Porque se o time reencontrar-se e mostrar que tem capacidade, botar a bola no chão, desenvolver o seu jogo, consegue chegar no mínimo a esse G7. Lembrando que o Bahia não esteve de 8º para baixo desde a 2ª rodada, né? O limite ali foi a 7ª colocação. Então, que as coisas possam fluir da melhor maneira possível e o Bahia consiga fazer a sua parte, ficando ali entre os 7 primeiros colocados, agora já desenhados aí nesse novo panorama do campeonato. Vamos ver os próximos jogos do Bahia, até para poder ter uma dimensão do que efetivamente pode vir a acontecer. O Bahia joga dentro de casa contra o São Paulo. Não é jogo fácil, pelo que o Bahia vem demonstrando. Em situações normais, o Bahia teria totais condições de vencer. Na situação atual, eu tenho minhas dúvidas, eu apostaria no empate. Juventude Bahia, lá em Caxias do Sul. Juventude vive um momento delicado, está na zona de rebaixamento. O Bahia tem totais condições de vencer essa partida, né? Acredito que dá para chegar aos 3 pontos. Mais um jogo em casa e mais uma dúvida para mim com relação ao Palmeiras, cara. Difícil adversário, muito difícil mesmo. Sabe jogar o jogo. O Bahia teria que ser inteligente, pegar um ritmo mais intenso, um jogo mais vertical para de alguma maneira tentar surpreender. Mas eu apostaria também no empate. E aí chega um momento crucial da temporada, né? Bahia Atlético Paranaense na Fonte Nova, Cuiabá e Bahia lá em Cuiabá, Corinthians e Bahia lá em São Paulo, Bahia Atlético Goianiense em Salvador. Bahia tem 2 jogos aqui dentro de casa, é um jogo fora que tem uma participação aí importante, porque pode ser contra um adversário já rebaixado, que é contra o Cuiabá. O Atlético Goianiense também pode estar rebaixado. Tem o Corinthians com uma missão complicada, né, porque o Bahia deu 5-1 no ano passado, que vai repetir a dose, né? Apesar de eu torcer para que isso venha a acontecer. Então, temos aí alguns jogos que são obrigatórios de vencer, tem que vencer de qualquer jeito, e tomara que as primeiras respostas já aconteçam aí nesse jogo seguinte diante da equipe do São Paulo. Bahia tem que ficar atento. Mais uma vez o campeonato se desenvolve ao seu favor. Rogério Ceni tem que tomar as decisões corretas para que o time volte ao prumo, se encontre, né, se reencontre, volte ao eixo para que a gente possa conseguir os resultados favoráveis. Tá? Eu acredito que esse G7 ainda pode virar G8 e mais oportunidades surgem para o Esporte Clube Bahia. Mas evidentemente que não dá para poder ficar se apegando a isso. Tem que correr atrás, tem que fazer a sua parte. Beleza? Tá confiante? Fala nos comentários, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?